Olá meninas, bem-vindas a mais um Esquadrão da Make e hoje eu vou mostrar para vocês a maquiagem Cut Crease, que é esse olho bem marcado no côncavo na parte de baixo, mas a parte de cima dá para esfumar bastante e fica um efeito bem bonito, pode ver como valoriza bastante o olhar. E é um Cut Crease com esfumado na parte de cima, com delineado, com cílios postiço, então se você quer aprender mais essa técnica, continue aí! Bom, com a pele e a sobrancelha já preparados, eu aplico o base ou corretivo por toda a pálpebra. Agora usando o marrom da paleta Green Gold da Viva e um pincel para sombra bem macio de cerdas naturais, você faz uma marcação um pouquinho acima daquela dobrinha do côncavo. Na verdade, no canto interno você pode começar na dobrinha do côncavo, mas vai levantando essa marcação para ter aquele efeito de olhar bem aberto, o olhar bem levantado e fica lindo o efeito. Agora pode esfumar bastante essa marcação, bastante mesmo, até doer o dedo. Agora eu usei a sombra bege, é um bege bem clarinho da mesma paleta de sombras. E você aplica desde o canto interno até o canto externo, bem embaixo daquela marcação esfumada, mas nessa parte de baixo não pode esfumar, tem que ficar bem marcado. Você pode fazer uma misturinha de sombra aí também, que fica bem legal. Eu usei 3 sombras diferentes, todas bem clarinhas. Usei um bege, um branco e um rosinha, mais um de cada vez. Agora com uma sombra preta fosca, que eu usei do mesmo quarteto de sombras da Viva, e usando um pincel chanfrado bem fininho, você faz uma marcação bem na junção desse esfumado marrom com a parte mais clarinha da pálpebra. Pode fazer um traço forte com bastante sombra preta, que depois nós vamos esfumar e vai ficar muito lindo o efeito. Mas tem que separar, o Cut Crease é exatamente isso, você tem que separar essa parte clara da pálpebra com a parte esfumada de cima. O Cut Crease nada mais é que o corte no vinco ou o corte no côncavo, e é exatamente isso que nós estamos fazendo, esse corte. E o esfumado tem que ser somente para cima, senão perde o efeito do Cut Crease. Com o mesmo pincel chanfrado, você nem precisa aplicar mais sombra, você vai espalhando aquela sombra que está em excesso nesse risco e vai espalhando, dando aquele efeito também de esfumado. Agora tem que trabalhar bastante nesse esfumado e você vai usar as duas cores que nós já usamos. Você vai usar um pincel mais rechonchudo e vai esfumar bastante usando essas duas cores. Você pode até misturar um pouco do preto usando mais marrom do que o preto, senão vai ficar muito escuro. E você vai esfumando, usa o preto, depois usa marrom, depois usa o preto e vai esfumando e vai usando as duas cores até você ficar satisfeita com o resultado. Se você esfumou bastante mesmo, você percebeu que o esfumado subiu para bem perto da sobrancelha. Não tem problema, agora com uma sombra branca iluminadora, você vai separar esse esfumado da sua sobrancelha. Você vai clarear essa parte de baixo da sobrancelha, dando um efeito iluminado bem bonito. E você vai perceber como fica lindo esse efeito usando a sombra branca. E esfuma bastante com o branco. O esfumado bonito mesmo é aquele que começa escuro e vai clareando, clareando, clareando até sumir, né? Até chegar a parte mais clara e chegar na sobrancelha. Agora com a caneta delineadora da Viva eu fiz o delineado. Puxei bem do cantinho externo aí no final do esfumado e puxei para o canto interno. Aqui eu quis puxar o traço um pouco mais para cima para fazer uma marcação separando a maquiagem esfumada com o resto da pele para baixo.
Você pode aumentar esse traço de acordo com o seu gosto e não se preocupe se borrar um pouquinho, porque depois você aplica corretivo bem rente, separando, fazendo a marcação desse delineado, que o efeito fica lindo. Mesmo que você não borre, é importante fazer esse risco, essa marcação com o corretivo para ficar um efeito bem bonito. E se você for colocar cílios postiços, como eu coloquei, aplique um pouco de rímel antes nos seus cílios para depois colocar os cílios postiços. Eu aprendi essa técnica e eu acho que fica bem legal, porque depois que você coloca os cílios e aplica mais rímel, ele vai penteando os cílios postiços junto com os seus cílios e emenda certinho, fica super bonito. Depois que a cola dos cílios já estiver seca, depois de 1 minutinho ou 2, aí pode aplicar bastante rímel, abusa bastante do rímel para ficar com os cílios bem grandão. Nessa maquiagem fica lindo os cílios em evidência. Depois você corrige o delineado depois dos cílios bem seco. Às vezes fica aquela colinha branca, você pode passar por cima para ficar o traço bem pretinho, bem bonito. E dá-lhe rímel. Agora, para fazer a parte de baixo dos olhos, ali bem rente aos cílios, eu apliquei sombra marrom e você pode esfumar um pouquinho, mas bem pouquinho, senão pode aparentar borrado. Agora, com sombra preta e um pincelzinho chanfrado, você vai fazer praticamente a mesma coisa, só que dessa vez sem esfumar, somente a sombra marrom esfumada. A sombra preta você faz um traço reto, bem rente aos cílios, para depois unir com o lápis preto que nós vamos passar na linha d'água. E agora o lápis preto. E rímel nos cílios de baixo também. Os olhos estão prontos, podem ver. Agora eu só vou fazer o contorno no rosto, escolher um batonzão e já mostro o look completo para vocês.